Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Sim, eu não consegui tirar ainda o sorriso do rosto, né? Que jogo, que noite, né? Mas eu quero falar sobre um detalhe que há bem pouco tempo atrás foi ressaltado porque não estava legal. E aí eu tô falando de presidente Alberto Guerra e do técnico Renato Portaluppi, mas houve o ajuste. E esse sonho que nós estamos vivendo, que a cada rodada que passa ele se transforma em realidade, ele tem muito com o acerto desses dois caras. É sobre isso que eu quero falar agora. Sim, a assinatura de Renato e Alberto Guerra está presente nesse sonho que a gente está vivendo da possibilidade de conquistar o Campeonato Brasileiro. Eu vou falar disso, explicar para vocês qual é a minha ideia, a minha percepção sobre tudo isso, depois da vinheta. Esse vídeo é para Zapay, o aplicativo que pode solucionar problema de quem tem carro, moto, caminhão. Daqui a pouco tu tá com problema aí de multa em atraso, de IPVA que tu não conseguiu pagar, já tá vindo o próximo IPVA, licenciamento, tua vida tá uma bagunça, tu não sabe mais para onde ir. Imagina, tem que estar fugindo de blitz com o teu carro, não dá para ver assim, magrão. Então vai na descrição do vídeo, ali tem um link, tu vai clicar nesse link, aí naturalmente tu baixa gratuitamente o aplicativo da Zapay, Z-A-P-A-Y, Zapay, tu baixa esse aplicativo, tu usa o cupom BAGÉ20, que vai te dar mais 20% de desconto na negociação. E para deixar mais uma barbada ainda, se tiver algum débito em aberto e a Zapay vai ver isso para ti, o que tu faz? Já coloca tudo nesse bolo e parcela em mais de 10 vezes no teu cartão de crédito. Vai, ó, descrição do vídeo, clica no link e baixa gratuitamente o aplicativo da Zapay. Eu tô gravando dentro do carro porque foi uma correria danada, correria boa em função de todos os envolvimentos que nós tivemos. A nossa jornada já bateu a 140 mil visualizações, muito obrigado. Agora no domingo a gente vai abrir por volta de 1 da tarde com o Marco Antônio Pereira, a grife da narração esportiva brasileira. E que loucura boa que a gente está vivendo. Mas teve um momento de oscilação. E o corte de oscilação, o ponto de corte, como a gente costuma usar na linguagem do futebol, foi o Grenal. Porque no Grenal, o Grêmio chegou, penso eu, com uma certa soberba. Quem sabe, uma confiança um pouco acima do normal. E nós perdemos o Grenal. E quando a gente perdeu o Grenal, teve, além da partida ruim, a maneira que a gente jogou, nós não jogamos nada, merecemos perder, mas teve depois o episódio, entrevista que o Renato não deu. Aí o presidente Alberto Guerra vem a público, faz aquela cobrança um pouco mais dura, e que ele tinha que fazer. E aí o Renato vai para o Rio de Janeiro, chega lá, a imprensa do Rio vai perguntar para o Renato diz que o presidente sabia, fica aquela celeuma, tem alguns dias de folga, aí tem a representação e aí todo mundo fica olhando de longe, daqui a pouco aparece o presidente Alberto Guerra ao lado do Renato, eles conversando, daqui a pouco já está numa boa, gesticulando, e aí ficou aquela dúvida, o que será que está acontecendo? E aí quando o vice-presidente de futebol, o Antônio Brum, deu uma entrevista pro colega Paulo Nunes na Rádio Guaíba e ele disse, não, nós temos um pacto, é o pacto, né, para que o Grêmio retome o caminho das vitórias. E nesse momento do Grenal, o Grêmio perde o Grenal, aí perde de virada dentro de casa pro Atlético Paranaense, aí depois sai para jogar com o São Paulo, toma 3-0 do São Paulo e poderia ter tomado mais, a gente fica assim, cara, o que tá acontecendo? O Renato não vai ficar, a direção de futebol não sabe para onde ir, que pacto foi esse que o Antônio Brum falou? E o que aconteceu? Tá na hora do presidente Alberto Guerra descer o vestiário, que a gente costuma usar essa figura de linguagem, essa analogia no futebol. O presidente Alberto Guerra é um cara mais silencioso, é um cara mais equilibrado, ele não vai fazer zoeira em rede social, não é o perfil dele, ele não vai comandar o clube por rede social. E nós temos que dar um crédito, porque o Grêmio sai de uma Série B, o Grêmio ganha o Campeonato Gaúcho, o Grêmio chega na semifinal da Copa do Brasil, o Grêmio está o tempo inteiro na parte de cima do Campeonato Brasileiro. E vocês estão pensando, tá, mas tem o dedo do Renato? Claro que tem, mas eu estou citando o presidente Alberto Guerra porque um cara fundamental nesse desempenho do Grêmio se chama Luiz Soares, e essa é uma contratação do presidente Alberto Guerra, do Paulo Calef, que ainda estava na gestão, do próprio Antônio Brum, porque esses caras acreditaram na possibilidade e viabilizaram uma situação de contratação. Isso virou case, virou exemplo de sucesso para o âmbito esportivo brasileiro. O Grêmio estava quebrado, vinha de uma Série B, tinha a dívida aumentando, não sabia como ia pagar uma folha milionária. E o Grêmio traz o Soares, como assim? Com os parceiros bancando, graças ao projeto que foi feito. Agora a mão do Renato, na gestão do futebol, ela é fundamental. E vocês sabem, quem me acompanha sabe, eu sou um crítico do Renato. Eu penso que o Renato, por vezes, ele parece mais mimado, sabe? O Renato exige coisas que às vezes ele sabe que o clube não tem condição de dar. Só que esse momento que está acontecendo tem a assinatura do Renato, assim como eu citei a assinatura do presidente Alberto Guerra.
Porque o Renato, o próprio Ferreira, o Renato tá sabendo lidar muito com o Ferreira, porque ele deu oportunidade, o Ferreira foi bem, ele repetiu, o Ferreira foi mal, lá na frente ele repetiu de novo. Se a gente pegar o jogo contra o Atlético Paranaense, o Ferreira toda vez que tocava na bola era vaiado. Aí o Grêmio sai para jogar com o São Paulo, perde pro São Paulo, e aí quem decide, um dos que decide o jogo do Flamengo depois, aquele jogo improvável sem o Soares, é justamente o Ferreira, é o Nathan Fernandes, que ontem recebeu a oportunidade de novo. Então esse momento de sonho que nós estamos vivendo enquanto torcedores do Grêmio, eles têm necessariamente as assinaturas do presidente Alberto Guerra e também do técnico Renato Portaluppi. Para mim é muito tranquilo, se eu tiver que elogiar eu vou elogiar, se eu tiver que criticar eu vou criticar, mas a gente não pode ter um senso de injustiça. E nesse momento, por mais que a oposição já comece a se fardar, calma, é só o primeiro ano de mandato, tem mais 2 ainda. Mas nesse momento, o sonho do torcedor do Grêmio só é possível graças ao presidente Guerra e também ao técnico Renato Portaluppi. Te inscreve no canal, muito obrigado pela excelente, excepcional audiência na Jornada do Bagé. Já dá o like. E a galera que estava pedindo clube de membros, agora tem clube de membros com níveis bronze, prata e ouro aqui no canal. É só tu te inscrever, tá bom? Eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.